Boa noite, seja bem-vindo à Rede ONU, querido jovem. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe, que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Eu quero agradecer aqui ao pastor Mazinho por me convidar para fazer parte desta live tão especial, deste momento de reflexão de grande importância, grande relevância para todos nós. Nós, cristãos, que pensamos a partir da visão judaico-cristã. A nossa cosmovisão já está bastante definida, pois o cristianismo tem 2.000 anos de história e o judaísmo 3.800 anos. Então, nós estamos sempre fazendo essa leitura nessa perspectiva e queremos tratar de um tema aqui que é muito importante. Também quero aqui agradecer a jovem Alane, que trabalhou para nos proporcionar este ambiente de comunicação, o jovem Hugo pelas comunicações e a Jéssica, né, que também esteve intermediando. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. A nossa temática aqui nesta noite será ideologia de gênero, feminismo e identidade cristã. São três temas relevantes, importantes, que estão dentro de um contexto atual de grandes reflexões na área da psicologia, da sociologia, da antropologia, da história. Então, vamos refletir também pensando à luz da própria teologia, que é uma abordagem também, e teologia cristã. Nós temos também a nossa lente para ler o mundo, a nossa forma de ver. Nós não estaremos aqui fazendo uma abordagem de preconceito, mas de conceito, pois nós temos uma cosmovisão definida e ela não surgiu de um dia para o outro, né? É uma coisa histórica fundamentada e nós temos essa oportunidade de comunicar à luz desta cosmovisão. Se você não faz parte de uma comunidade cristã, não participa, não conhece e talvez esteja preocupado com a abordagem que vamos fazer, não se sinta ofendido de maneira alguma. Pelo contrário, você é nosso convidado especial para fazer parte desta live e ficar até o final, tirar suas conclusões, pois a nossa abordagem é do ponto de vista judaico-cristão tradicional. Então, nós estamos esclarecendo, nós não estamos aqui para enganar ninguém acerca da nossa visão, da nossa forma de ver, de conceber e de ler o mundo. Então, nós temos uma cosmovisão definida. Se alguém pensa diferente e por isso se ofende, aí é uma questão bastante pessoal. Nós estamos diante de um país em que a democracia ela coloca todos abaixo do princípio da isonomia, da igualdade, direito de todos, de comunicação, de expressão, de fala, e estamos aqui para falar de forma respeitosa, porém esclarecedora, à luz da visão judaico-cristã. Então, ideologia de gênero, feminismo e identidade cristã são coisas bastante assim, pertinentes, estão interligadas e nós queremos abordar para definir o que a gente pensa, como lemos o mundo e acerca disso também, ok? Então seja muito bem-vindo, se sinta à vontade para participar conosco, ok? O objetivo da nossa fala será, primeiro, esclarecer o que é a ideologia de gênero. O que é isso? Porque talvez alguém não tenha parado para refletir ainda, ou não esteja habituado com essa situação, que eu acho difícil, né? Principalmente a nossa juventude, através dos sistemas escolares e sistemas educacionais que trabalham essa temática, faz parte para que ensine a conviver com o princípio de tolerância, a alteridade, o respeito pelo outro, pela diversidade, né? Segundo, nós vamos analisar seu desenvolvimento e incompatibilidades com a família tradicional, que é a ideologia de gênero.
Terceiro, conscientizar acerca da necessidade de preservar o princípio identitário judaico-cristão. Assim como alguém luta para oferecer uma nova identidade a alguém, nós também lutamos para preservar a nossa identidade. É um direito que nos assiste. O nosso texto bíblico aqui para introduzir esta fala terá como base o livro de Esther. É um livro do Antigo Testamento que recebe o título, o nome de uma mulher. Para quem pensa que a Bíblia é um livro machista, patriarcal, eu lhe apresento logo este livro. Uma mulher que foi colocada no domínio do Império Medo-Persa, em 483 a.C., e ela se tornou a primeira dama do império, a imperatriz Esther. Né? Era uma judia e preservou a sua identidade de judia e chegou ao poderio. Uma mulher que foi empoderada. E aqui no livro de Esther nós temos um texto interessante que vamos esclarecer mais à frente da nossa fala. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? Antecipando já um pouco dessa fala, esse é o momento que a rainha Esther está se comunicando com o rei Xerxes I, que é traduzido no hebraico como Assuero, né? E Quixiarca em persa. Ela está num momento de intimidade, abrindo seu coração para o seu esposo Xerxes I. Como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? Em que contexto ela falou? Você quer saber? Então fique até o final conosco e você vai saber o que significam estas palavras, o porquê que ela disse isso. Levantou essas duas questões, essas duas problemáticas para seu esposo. A nossa aproximação da ideologia de gênero começa aqui. Primeiro com Platão, no 5º século antes de Cristo, necessariamente. Platão, aliás, 4º século, peço desculpas, é 4º século, né? Porque Platão é de 400 para 300. Não, daria 5º século mesmo. Platão, ele escreveu um livro chamado A República. Nós temos algumas obras, se você olhar aqui atrás de mim, aliás, aqui tem esses livrinhos verdes aqui, aí tem um livro de Platão, esse aqui, certo? Escreveu um livro, A República, que depois foi contestado pelo seu discípulo Aristóteles, né? Na República de Platão, ele defende uma visão de um socialismo comum, comunista, embora o termo não tivesse cunhado ainda e nem tivesse a dimensão política, social que vai assumir no século XX, mas aqui Platão ele defende uma república onde o conceito de família seria desconstruído, dissolvido pelo ato da liberdade de ninguém pertencer a ninguém, onde todos seriam livres e ninguém se chamaria de pai, o outro de filho, de irmão, ninguém pertencia a ninguém. O fato de gerar não dá o direito de ficar dominando o outro na situação de pai ou de mãe. O fato de alguém pensar em se casar é fazer um contrato de alianças que tornam uma relação de dependência um do outro. Isso aqui não deve existir. O homem e a mulher terá total autonomia para se deitar com quem quiser, no dia que quiser, na hora que quiser,
ninguém tem a obrigação de dormir na mesma casa, no mesmo lugar, não haverá a propriedade privada. E esse contexto de sociedade privada, ele será totalmente aniquilado nessa república, porque tudo será de todos e ninguém será de ninguém. Essa era a República de Platão. Então, o conceito de família aqui, ele seria dissolvido totalmente, deixaria de existir. Essa foi a proposta do Senhor do mundo das ideias, né? A metafísica platônica. Porém, essa obra foi contestada pelo discípulo Aristóteles, né, que defendeu até a formação do Estado, da civilização, a partir de um processo naturalista. Contestou de forma firme, necessária, concisa e lógica. E, inclusive, o Aristóteles vai defender o conceito no livro A Política, o conceito de família como célula máter da sociedade, expressão muito comum entre os cristãos, porém de base filosófica de Aristóteles, o pai da lógica, né? Foi um filósofo que primeiro defendeu essa proposta na sua obra Política, né? E com o passar dos anos nós temos uma obra que é magistral aí, na história desse contexto para compreendermos o que é a ideologia de gênero, porque existe toda uma influência por trás historicamente, é o livro de Karl Marx e Engels, Friedrich Engels, A Sagrada Família, em 1844. Todos nós sabemos que Marx é o pai do socialismo comunista, né? Defendeu o materialismo dialético histórico, embora ele não tivesse cunhado essa palavra, materialismo dialético histórico, mas a partir de seus textos foi interpretada assim a sua teoria, que Marx defendia que a mudança tinha que se dar dentro de um processo histórico racional e lógico. No livro dele, A Ideologia Alemã, ele contesta todo e qualquer tipo de religião. Quando ele introduz, ele também escreveu com Engels, quando ele diz: os homens criaram os deuses e agora se tornaram escravos de suas próprias ideias. Por isso o livro Ideologia Alemã. Então ele precisa ser liberto das ideias para ele poder construir a sua história. E Marx escreve um livro, A Sagrada Família, com Engels, mostrando a família como o primeiro modelo de divisão de classe e domínio, onde a mulher se torna o primeiro objeto da divisão de classe, se divide homem e mulher, a família faz isso, e o homem começa a dominar sobre a mulher, a subjugá-la e a construir todo um padrão de domínio sobre o outro. Isso foi se construindo historicamente, culturalmente, né? Esse domínio. E a família é o primeiro ambiente divisor de classes e de exploração, não é? E há uma necessidade, então, de desconstruir esse padrão de família que foi estabelecido, esse modelo patriarcal, porque esse é um sistema que oprime, que domina, que subjuga o outro, que divide a classe, que coloca uma posição superior, outra inferior. E essa obra, ela vem com essa proposta. Começa ofendendo a própria, fazendo uma releitura da família e a partir do seu viés, porque Marx ele constrói um pensamento onde ele vê em todo o processo a relação econômica. Então, ele sempre que ele lê qualquer objeto da história, ele vai colocar esse viés da questão econômica e vai fazer a mesma leitura. E há uma divisão de classe, a sociedade privada, o sistema opressor, e aqui está. Então, no livro A Sagrada Família, ele lança a sua crítica. E de sorte que não somente aí, como outras obras de Marx, que vem somando as demais, seguindo no mesmo pensamento, vai dar um embasamento para muitas vozes que vão surgir com seus manifestos
em busca de liberdade, onde a quebra de paradigmas tradicionais como família no modelo judaico-cristão e que se espalhou culturalmente pelo mundo, né? Existem raras exceções do modelo que se conhece dentro das civilizações mais desenvolvidas, né? Mas o modelo está lá, o mesmo padrão. Marido e mulher e filhos, o conceito de família, né? E você pode ler a própria história, seja dos gregos, dos romanos, seja dos bárbaros, dos nórdicos, seja dos africanos, das etnias, que você vai sempre encontrando o mesmo padrão. Pode existir exceções, mas a regra geral é essa, né? Você vai para as figuras dos maias, dos incas, você vai perceber que existe lá registro, vai dos egípcios, sempre o mesmo padrão. Então, e se você for olhar no mundo animal, aí que você vê que existe essa é a sequência, a regra geral. Mas vamos lá. E aqui começa uma crítica à família, né? Muito forte, esse modelo tradicional. Ele está sempre como sistema que compromete nessa visão marxista. Vai surgir em 1923, o mundo depois da Primeira Guerra Mundial, né? Que foi de 1914 a 1919. A escola de Frankfurt, a escola de pensadores que terá como marca distintiva a crítica social, a cultura de massa, mídias de massa, principalmente uma resistência ao iluminismo, né? E os românticos. Então, esse momento aqui da escola de Frankfurt, de Horkheimer, Adorno, Habermas, são homens que vão estar trabalhando aqui, usando o viés marxista, né, nas suas leituras também, da sociologia, e vai fazer uma crítica. E essa escola de Frankfurt, ela vai contribuir muito para grandes movimentos que vão surgir na década de 60 e 70. Porque vai surgir a Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45, e muitos desses pensadores irão para a América e vão influenciar lá alguns grupos lá na América, né, com seu pensamento, a disseminação de suas ideias. E como essa escola se expandiu e chegou na América, o seu pensamento, mundo pós-guerra, e o mundo vivenciou a Primeira Guerra Mundial, agora a Segunda Guerra Mundial, e a guerra ela não traz benefícios praticamente para ninguém. A guerra ela traz desastres, desânimo, desespero, desesperança, angústia, percas, mulheres viúvas, mães sem filhos, homens mutilados, o sofrimento, a dor, o desespero, a perca de fé, a descrença, o desespero humano. Em quem confiar? Os sistemas no qual se depositou a confiança, sistema político, sistema de segurança, o domínio, terminou trazendo frustração, e agora vai surgir uma geração desesperada querendo construir o seu mundo do seu jeito, fora das regras, dos padrões impostos, daquilo que era estabelecido, pois o que restou da guerra foi a dor e a frustração. E eles querem viver um novo mundo, é a geração baby boomers, né? A explosão dos bebês logo após. A influência dos pensadores de Frankfurt, que está na América também, vai atingir alguns jovens, o Saul Alinsky,
que vai ser um outro influenciador, e vai gerar o movimento feminista. De certa forma, existia algumas situações indesejáveis para as mulheres. Eles não tinham direito a voto, não tinham direito a salário, salários iguais aos homens, porque perderam seus maridos, perderam seus filhos, ficaram abandonadas e tiveram que ir para as fábricas trabalharem, buscar seu sustento, e lá não foram consideradas como gente de ter o seu salário justo, digno. Então isso trouxe também revolta. Ter a liberdade que alguns homens tinham de fazer alguma coisa, e a mulher sempre mais reprimida, mais rejeitada, mais... Então, mulheres e crianças não recebiam um salário digno. A criança também foi levada ao mercado de trabalho, um momento de grande desespero. E quando vai se levantar movimentos, como fazendo manifestações das mulheres, já tinha acontecido um movimento antes, no final do século XIX, na Inglaterra, outros na França, mas agora nos Estados Unidos o movimento ganha força, ele se estrutura, se organiza, né? Então é o primeiro movimento. Então vai explodir aqui o movimento feminista, né? As vozes femininas em busca de direitos, de igualdade e liberdade. E esse movimento vai crescer, vai avançar, e nós vamos falar um pouco mais dele lá na frente. Esse movimento avançou e ele se ampliou, ganhou, ele foi ampliando seus tentáculos, atraindo a atenção do mundo e outras mulheres que queriam participar. Então, mulheres ligadas, estudiosas, pensadoras, pesquisadoras, e elas avançaram com o tempo a diversos períodos desse movimento, e chegou à Conferência da ONU no Cairo em 1994. Lá elas levaram uma agenda que o tema era saúde. Por quê? O movimento feminista começou a defender o direito ao aborto. Primeiro, elas buscaram o direito de fazer o que quisesse com o seu corpo, o direito de usar o corpo a seu prazer, assim como muitos homens se sentem na liberdade de abusar do seu corpo, elas queriam também o mesmo direito. Elas tiveram dificuldades por conta de tinham que trabalhar e tinham que ser mães. E muitas mulheres não queriam um relacionamento sério, então buscaram o apoio de alguns cientistas que investiram na pílula do dia seguinte, né, por motivação do movimento feminista. De acordo com o documentário Belas e Furiosas, que tem na Netflix, elas conseguiram criar a pílula do dia seguinte. Influenciaram a ideia do preservativo também, está dentro desse movimento também. O documentário revela. Porém, elas também queriam, o aborto trouxe muito sofrimento e traz até hoje para qualquer um, o aborto provocado, o aborto desejado, o aborto intencional, e que ter o aborto natural, né, aquele que acontece por um acidente ou um incidente, por alguma coisa que compromete a vida da mulher, diferente de um aborto que você teve uma relação irresponsável e depois quer abortar, não quer assumir a responsabilidade. Então, elas queriam esse direito porque as clínicas de aborto todas ilegais, clandestinas, e isso levou algumas mulheres a óbito, a um sofrimento, a danos psicológicos, físicos, e elas buscaram legalizar isso. Era uma batalha por essa legalização.
Então, o tema de saúde da mulher por trás dessa bandeira, que é o tema da Conferência do Cairo. Usou o termo saúde, mas a temática era a saúde em relação a esse direito ao aborto. E foi o primeiro passo para dar um avanço. Em 1995, elas conseguiram levar o tema para a Conferência de Pequim da ONU, Ideologia de Gênero, pela primeira vez. Ali foi implantada a ideia de ideologia de gênero. Em Pequim, o ponto de partida. E aqui começa a nossa história. Naquela conferência, nós temos aí uma parte do texto tirado do site da ONU Mulher, né? Isso aí não está ali, Conferência Mundiais da Mulher. E foi em 1995 e diz assim: a quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, com o tema central Ação para a Igualdade, o Desenvolvimento e a Paz. China. A plataforma de ação de Pequim afirma os direitos das mulheres como direitos humanos e comprometidos com ações específicas para garantir o respeito a esses direitos. Define o conceito de gênero para a agenda internacional. Então, aqui entra o conceito de gênero, que nós vamos explicar o que é. Para a agenda internacional, não é uma coisa isolada. Empoderamento das mulheres e transversalidade das políticas públicas com a perspectiva de gênero. Quer dizer, toda a proposta agora do empoderamento, transversalidade de políticas públicas, mas a perspectiva é de gênero. Para a ONU, a transformação fundamental em Pequim foi o reconhecimento da necessidade de mudar o foco da mulher para o conceito de gênero. Quer dizer, quando você trabalha só a questão mulher, você contempla apenas um grupo, mas se você colocar gênero agora, você vai atingir a todos. E ninguém vai escapar dessa proposta de gênero, já que ela tem um viés ideológico e filosófico por trás amplo, reconhecendo que toda a estrutura da sociedade e todas as relações entre homens e mulheres dentro dela tiveram que ser reavaliados, essa relação entre homens e mulheres. Só por essa fundamental reestruturação da sociedade e suas instituições poderiam as mulheres ter plenos poderes para tomar o seu lugar de direito como parceiros iguais aos dos homens em todos os aspectos da vida. Essa mudança representou uma reafirmação de que os direitos das mulheres são direitos humanos e que a igualdade de gênero era uma questão de interesse universal beneficiando a todos. Aqui é a grande proposta. E que a igualdade de gênero era uma questão de interesse universal beneficiando a todos. Esse é o pontapé, essa é a mola mestra do movimento aqui. Pequim, 1995. Só que, antes de 1995, quero dizer, tem um fato aqui inusitado, tá certo? É que o doutor John William Money, que veio a óbito em 2006, psicólogo da Johns Hopkins, ele foi o primeiro a defender, numa proposta científica,
essa ideia aqui, o gênero depende da educação, não da origem biológica. Olha só, se depende da educação, então um processo de aprendizado, de formação, não depende da questão biológica, o gênero. Então, aqui ele lança uma primeira proposta. E ele começou a divulgar as suas ideias, fazer a sua defesa dessa proposta de gênero como um processo educativo e não como algo biológico, que alguém tenha nascido com um gênero definido entre macho e fêmea, homem e mulher, menino e menina. Para a surpresa do médico, para a surpresa dele, ele encontra uma família, a família Reimer. Janet e Ron Reimer tiveram filhos gêmeos, 2 garotos, Brian Reimer e Bruce Reimer, os 2 garotos. Esse casal decidiu fazer uma cirurgia nos meninos, e era a famosa cirurgia de fimose, que também praticada pelos judeus como circuncisão, que é justamente o corte da glândula peniana, para que o prepúcio possa circular sobre o órgão genital do garoto. E durante o processo cirúrgico, o jovem Bruce ele sofreu um acidente na cirurgia e atingiu o órgão genital do garoto e entrou no desespero. E teve que esse menino perder o órgão genital dele. Foi um desespero, a família entrou no ápice do desespero com isso, de sofrimento com o caso do Bruce. O caso da família Reimer já é caso de documentários até policiais, né? Já tem da BBC e outros documentários já fizeram aí, há diversas reportagens, é um tema lembrado, dada a repercussão deste acontecimento. Foi quando o doutor John William Money estava fazendo as suas exposições, e tanto rádio quanto televisão, e a família viu que ele falava do gênero como uma questão de educação. E ela tinha esses bebês e um estava mutilado agora. Então a mãe e o pai decidiu procurar o Dr. Money para que lhe orientasse o que fazer. E ele de imediato não perdeu tempo. Vamos fazer uma cirurgia. Vamos transformar esse menino numa menina. E aí muda todo o documento dele. Ele é um bebê e vai ser mais fácil assim, vai educá-lo e educa ele como Brenda Reimer. Então Bruce se transformaria em Brenda Reimer. Tá certo? E aí começou o processo. E começou o processo de educação e acompanhamento do menino. Enquanto isso, o doutor se gloriava diante da sua ideia que ele estava propondo. Agora ele tem um caso prático, ele está tendo uma experiência e está escrevendo artigos do sucesso do acompanhamento, do processo de adaptação da educação que está acontecendo com o Bruce, que é a Brenda. E ele está se gloriando disso e divulgando seus artigos, e os anos estão passando, ele chegou na adolescência, só que na proporção que o Bruce é criado como Brenda e vê o irmão, ele não gosta de estar vestido como menina, de se comportar como menina, não gosta de brinquedos de menina, tem todo o universo feminino ao seu redor, para que ele aceite essa nova identidade.
mas ele não consegue se encaixar nessa identidade, o que preocupa a mãe. Então leva para o médico e ele fica tratando, impondo. De acordo com um documentário que eu assisti, aos 14 anos, o médico conversando e vivendo uma profunda crise, porque todo o anseio, o desejo dele, o impulso hormonal dele, é todo voltado para o lado masculino, mas é uma menina por fora. E o médico, inclusive, disse para ele, perguntou o que ele teria debaixo da saia. Era o que comprovaria que, de fato, ele não era quem ele pensava ser, outra pessoa. E um conflito terrível para ele. Ele viveu toda uma vida atribulada por conta disso. E isso gerou tempos e mais tempo. O médico se trancava com ele, começava, segundo o próprio Bruce, que vai processar o médico depois, que deu diversas entrevistas e tal, o que ele revela é terrível que sofreu na mão desse médico. Era a cobaia do médico. E, enfim, no ápice do desespero, o pai não suportou e contou a história para o filho que ele era homem e que ele não nasceu mulher. Quando o irmão gêmeo ouviu que o irmão não era uma menina, ele entrou em um estado de choque. O irmão teve um ataque súbito psicológico, foi desesperador descobrir que ele estava convivendo com um irmão que era homem e ele tinha por mulher. Foi desastroso. Eram gêmeos e naquele dia o menino também, o Bruce, que foi criado como Brenda, entrou no estado de choque, mas aí ele retomou e começou a respirar a vida e ia sonhar, queria ser homem depressa, comprar roupa de homem, cortar cabelo, se sentir um homem, e começou a batalhar por isso. Ele chegou a fazer um implante novamente, né, de um órgão genital masculino, casou, mas não conseguiu se realizar dentro do casamento. O seu irmão, depois disso, ele viveu uma vida de crise. A família, ela não era bem estruturada também, não foi um baluarte para eles. E essa crise gerou uma polêmica que o irmão, o Brian Heimer, ele viveu uma vida de drogas, de alcoolismo, e terminou no suicídio. E em 2002 morreu o Brian Heimer e em 2004 o Bruce, que adotou o nome de David Heimer. Ele não pegou o seu primeiro nome, Bruce Heimer, que foi convertido em Brenda. Ele adotou um nome simbólico que seria o David, que é o Davi, que venceu esse gigante que havia dentro dele. Ele adotou como nome simbólico. Mas infelizmente ele terminou no suicídio também, com a perca do irmão. Ele passou a viver uma vida deprimida, levou ele ao suicídio. É uma história triste da família, mas o que está por trás? Uma ideologia. A francesa Simone de Beauvoir, ela lançou um pensamento que se tornou algo notório e emblemático nessa luta: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Essa afirmação aqui constrói toda uma base para o que se chama de construção social, uma produção cultural. O gênero é uma ideologia, é uma ideia. E isso é construído socialmente. Ninguém nasce com isso aqui. Isso se constrói. Alguém diz: você é menino, você é menino, você é menina, você é menina. Então isso é uma construção.
Se é, se é uma construção, pode ser desconstruído, pode construir outro. Então, esse foi o pontapé. Até esse período da Simone de Beauvoir, o movimento feminista, recebendo apoio também do movimento gay, que vai se transformar no LGBT, né? Vai defender sempre a ideia que existe um gene gay, que a pessoa nasce com esse gene. Então, buscou na ciência, na genética, na biologia, na psicologia. A psicologia foi mais fácil. Foi o primeiro a remover do seu artigo o conceito de homossexual e não conseguiram provar geneticamente isso, nem biologicamente, não conseguiram, né? Essa era a grande luta, para provar que não era opção, não era uma escolha, era justamente uma questão genética, você já nasceu com isso. Hoje não é mais a luta nem a bandeira, é provar que alguém nasce gay. Não, essa não é a proposta, seja para o lado feminino ou masculino. Essa é uma questão de escolha de gênero. E o gênero, como era conhecido, qual o gênero? Masculino, feminino, macho ou fêmea, o gênero. Não, esse gênero aí é uma construção social. Você nasce com um sexo definido como homem e mulher, isso é sexo. Isso aí é biológico. Mas a construção do gênero é um processo cultural, social. Se você constrói a ideia de macho e fêmea, então qualquer um pode ser macho e fêmea ou não ser, ou pode ser qualquer outra coisa. De sorte que hoje existe uma múltiplos gêneros, né? Já que você pode gostar do nascer com o sexo de homem e gostar de homem no gênero. Do outro homem que também no sexo é homem, mas no gênero ele não é homem. E vice-versa. E como pode ser que você goste dos dois? E como pode ser que você deixe de gostar e passe a gostar de um e seja um bissexual, mas... E também em posturas mais radicais até a questão de animais. Então, zoofilia, né? É uma questão muito de escolha e de construção, tudo é cultural. E essa proposta, ela nasce aqui dentro dessa perspectiva filosófica. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então é uma ideologia, não é algo que tenha comprovação científica, não é algo genético, não é algo biológico, não, é uma construção social. Essa é a proposta que domina todo o movimento feminista. Por que o movimento feminista se adequa com essa situação? Hoje nós temos a seleção feminina. Na área esportiva sempre se adota só mulheres no lado, só homens do outro. Mas quando você vai para a identidade, elas não se assumem como femininas, né? Assumem uma outra postura. Essa proposta aqui, por quê? Se a pílula do último dia, os contraceptivos, o aborto não conseguiram ter sucesso com essas propostas, e principalmente a do aborto, que ainda é uma grande tentativa, inclusive na nossa nação. Então, a melhor maneira de se libertar do sofrimento em relação a você viver, ter liberdade, ter prazer, ser livre, ser empoderada, nada é melhor do que viver sem homem, buscar o prazer na outra. E de igual modo o homem que busca o prazer no outro, porque aí ninguém engravida ninguém vai ter esse problema de ter filho, de ter esse compromisso, de ter essa responsabilidade. E aí você constrói a sua vida, o seu prazer, a sua liberdade, com a sua autonomia, sem ter que estar lidando com o diferente, com o outro, o hétero, mas com o homo. E aí que passa a se fazer uma defesa
E tem uma bandeira radical nessa luta que diz que todo homem é um estuprador em potencial, porque todo o interesse do homem é só no corpo da mulher, é só de abusar da mulher, só de explorar da mulher. Então, existe toda uma construção em relação a isso, né? E esse movimento ele é radical, ele é ofensivo, ele odeia a religião, principalmente o cristianismo. Há diversos movimentos em frente de igrejas católicas, igrejas protestantes, evangélicas, usando símbolos cristãos para como se fossem órgãos genitais, colocando junto às genitálias e coisas horrendas, desrespeitosas. Qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de fala hoje é tomado como ofensa, como desrespeito, como motivos de processo. Hoje é sempre assim. Mas o direito de agir em movimentos de vadias e tal, isso aí é tudo direito, é liberdade. Isso tem embasamento científico, porque tem muitos universitários no meio. Então, é um sistema agressivo, né? Um sistema que parte para cima, movido por uma visão queer, como se chama, que a visão queer, ela não aceita mais a ideia de alguém ficar no armário, mas de avançar e partir para a guerra, né? Chama queer, né? A ideologia de gênero, o que significa mesmo? A ideologia de gênero defende que gênero é uma construção social que não está necessariamente conectada à condição biológica do indivíduo, mas é uma formação a partir da própria educação, do espaço onde você vivencia a sua socialidade, né? No começo era assim, no princípio era apenas homem e mulher, masculino e feminino, macho e fêmea, varão e varoa. São os conceitos tradicionais. O livro do Gênesis, ele diz assim: criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham-se e subjuguem a terra. De sorte que o único meio de fazer a proliferação da humanidade é a relação entre homem e mulher. Fora desse padrão não existe como gerar, como proliferar a sociedade, a humanidade. Isso aqui é um fato. Se você pegar um casal e colocar numa ilha um homem e uma mulher férteis, jovem, deixar lá. Colocar em outra ilha 2 homens homossexuais e numa outra 2 mulheres, se você voltar 100 anos na ilha onde ficaram 2 mulheres, só terão 2 corpos lá no chão. Na ilha que ficaram 2 homens, só terão 2 corpos. Se chegar na ilha que deixou um casal heterossexual, você vai ouvir de longe o barulho da criançada, como se multiplicou, como se proliferou, porque é uma regra genética, biológica, da ordem natural das coisas. E querer desconstruir isso, destruir isso, é ir de encontro àquele que estabeleceu todos esses padrões, todos esses princípios. Então, inclusive, havia um homossexual bastante conhecido no Brasil, chamado Clodovil, chegou a ser deputado federal, e ele faz essa defesa. E disse que era a favor da família heteronormativa por conta disso, a continuidade da espécie. Isso é um fato inegável, ninguém pode contrariar isso.
Como isso se consolida? Uma das razões é a construção do vocabulário também, né? Então, no final dos anos 60, o jornalista húngaro Karl Maria Kertbeny criou 4 termos para descrever experiências sexuais. Ele criou o termo heterossexual, aquele que se relaciona com o diferente, bem conhecido hoje, e homossexual, aquele que se relaciona com o mesmo sexo. São os 2 termos que ele criou, não existia. Só existia macho e fêmea, homem e mulher, varão e varoa, homem masculino e feminino. Agora você tem heterossexual. No que você validou heterossexual, você criou o termo homossexual para validar as relações com o mesmo sexo. Aí ele criou mais 2 termos que não ficou tão conhecido. Um para descrever a masturbação e outro a bestialidade, que é monossexual. Mono é o sexo com uma só pessoa, e heterogenite, né? E essa foi a proposta dele. A partir desse momento, eu disse: você é o quê? Aí ele disse: sou heterossexual. E você? Sou homossexual. O vocabulário, ele valida o conceito e constrói também na próprio discurso, no imaginário coletivo, o reconhecimento do outro, do diferente. De sorte que hoje já é comum para nós usar o termo homossexual e heterossexual. De sorte que há pesquisadores que rejeitam totalmente até esse nome heterossexual por estar privilegiando um grupo que contradiz certos princípios tradicionais. Aqui está ele, o Dr. Jorge Scala, que é advogado, eu acho que é argentino, se não me falha a memória, e tem 2 livros dele lançados no Brasil, traduzido para o português. Ele é um defensor da família como advogado, e o que ele diz da família, da ideologia de gênero em relação à família tradicional, e o livro dele foi prefaciado pelo Dr. Ives Gandra, um dos juristas reconhecidos tanto no Brasil quanto fora como professor na área de direito, né? É um homem de grande envergadura, está sempre nos meios de comunicação aí, Dr. Ives Gandra. Ele diz assim: provavelmente a ideologia mais radical da história, já que, se fosse imposta, destruiria o ser humano em seu núcleo mais íntimo e, simultaneamente, acabaria com a sociedade. Essa é a proposta. Além disso, é mais sutil porque não procura se impor pela força das armas. Não, essa não vem se impondo pela força das armas, por exemplo, o marxismo e o nazismo, mas utilizando a propaganda para mudar as mentes. Atenção, são as mentes. Formar uma cosmovisão nova. E os corações dos homens sem aparente derramamento de sangue. Então, porque essa é a proposta do marxismo cultural. Não é o domínio pelas armas, é o domínio pela cultura, principalmente as mídias de massa. É o melhor meio de se apropriar, se apropriando das mentes, influenciando. E por meio dos meios de mídias de massa, você chega até a casa das pessoas, chega em todos os lugares e leva a consumir seu produto. Mas nós temos uma proposta em relação a tudo isso, que essa é uma leitura um tanto elementar, superficial da situação, já que é uma abordagem histórica de uma dimensão longa, ampla. Essa pequena palestra aqui é para que você tenha noção e tome direcionamento para fazer suas pesquisas sobre esta temática, ok? Não podemos dar conta de um assunto desse em tão pouco tempo, mas
Pelo menos você se aproxima do conteúdo a partir daqui e tem uma noção norteadora, ok? Então, preservando os princípios bíblicos acerca da identidade de gênero. Primeiro, a identidade está na base da família. Eu tenho aqui no livro de Esther, capítulo 2, versículos 5 a 7, diz assim. Livro de Esther 2, 5 a 7. Ora, na cidade de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Esse judeu está dentro de um contexto familiar. Ele tem toda uma família com ele. Veja esse judeu que está por trás dele, seus pais. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfão de pai e mãe. Então, Esther, ela é filha de pai e mãe, que é o padrão tradicional, convencional, heteronormativo. Hétero porque é de sexos diferentes, normativo, que é o padrão normal. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe morreram, Mordecai a adotou como filha. Veja que aqui existe uma identidade familiar, um padrão. Esther, Mordecai, que vem de uma família longa, e temos também por que vem de uma família longa? Porque teve uma relação heteronormativa. Esther é resultado de uma relação heteronormativa. Então, a identidade está na base da família, a identidade de gênero, certo? A identidade e as vocações. A partir do verso 8 e 10 diz assim: quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidade de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Ela recebe uma vocação agora, que vocação é chamada, uma chamada para participar de um grupo seletivo de moças que serão escolhidas, uma delas será escolhida para ser a rainha que vai assumir o governo do Império Medo-Persa, ao lado de Xerxes, substituindo o lugar da rainha Vasti. E nessa vocação, o seu pai lhe ordena que não precisa dizer de que povo, de que parentela ela pertence, somente silencie, porque buscaram em todo o reino da extensão do governo Medo-Persa, as moças, mas não perguntaram a sua identidade, ele simplesmente silencia. Então a identidade dela foi preservada aqui em silêncio. Ela não precisou dizer, ela só precisava ser, somente, foi diante da vocação. Mas há um momento em que a sua identidade vai ter que entrar em ação e ser revelada. E a identidade move as ações. Por quê? Surgiu um plano de Ramã para destruir o povo judeu
E a gente vê aqui que a identidade de Mordecai, que é de judeu, não lhe permite submeter a uma cultura em que a glória é dada aos homens. E diz o texto, capítulo 3, versículos 2 a 4. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Ramã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Ramã. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo a ordem do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvido. Então contaram isso a Ramã para ver se a palavra de Mordecai se manteria de pé, porque ele tinha declarado que era judeu. Veja só, a identidade dele é judeu, então as suas ações correspondem à sua identidade. Eu sou judeu, então eu não me prostro. E assim aconteceu, ele não se rendeu. Isso gerou o ódio de Ramã para criar um projeto para que o rei assinasse, para que fossem mortos todos os judeus por toda a extensão do Império Medo-Persa, da Índia à Etiópia. Então, a busca pela vida dos judeus vai provocar agora o posicionamento pela sua própria identidade, que é a identidade de Esther como judia. Esse é um tipo de identidade nacional, né? Não é, do capítulo 2 é a identidade biológica aqui, e de gênero, aqui é a identidade nacional. No capítulo 4, versículos 13 e 14, diz assim: então Mordecai pediu que respondesse a Esther: não pense que por estar no palácio do rei você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta que você veio e foi elevada à condição de rainha. Olha, ele vem e provoca ela. No capítulo 7, versículos 3 a 4, ela se encontra com o rei, com Ramã, e diz assim: então a rainha Esther disse: se eu tivesse obtido o seu favor. Ela vai ao encontro do rei. Eu vou ler um versículo antes que é bastante interessante. O rei faz a pergunta: qual é a sua petição, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Esther disse: se eu tivesse obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido. E que, como desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. De vez, se ainda nos tivessem vendidos como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei pergunta: quem fez isso? O rei entra no ápice do desespero com uma situação dessa. Mas ela disse: se tivéssemos sido vendidos como escravos, não iria lhe incomodar, mas agora estão querendo nos eliminar. Quem era Esther? A esposa do rei Xerxes. Aí o rei se indigna e pune Ramã. E o resultado, capítulo 8, versículo 6, diz assim: pois, como podeis ver, a desgraça que sobrevirá ao meu povo,
Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Essa é a grande questão de Esther. Como é que eu posso ver essa desgraça caindo sobre o meu povo? Quer dizer, ela tem uma identidade, ela faz parte de um grupo e ela não quer perder e nem aceita que venha interferências externas. E ela não vai ficar calada, ela vai defender, ela vai se posicionar, que é um direito dela. O resultado, ela conseguiu mexer com o coração do rei e ele decretou uma lei para que os judeus se defendessem. Sabe o que aconteceu? Capítulo 8, versículo 17. Diz assim, 8 e 17. Também, em cada província, em cada cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas, e muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Quer dizer, esse posicionamento identitário pela preservação da identidade do povo fez com que os outros povos percebessem e se tornassem prosélitos do judaísmo, reconhecendo que a graça de Deus foi derramada sobre o seu povo. E é por isso que nós precisamos olhar diante da situação, de tudo que acontecer, que nós não estamos sozinhos e que aconteça o que acontecer, nós vamos defender aquilo que cremos, o nosso posicionamento. Se alguém quiser trilhar por outro caminho, seguir outra proposta, quem somos nós para impedir? A Bíblia diz que nem Deus impede as pessoas de serem o que querem ser. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus os entregou a seu bel prazer. Só que tem uma coisa, esse mesmo Deus que entrega é o que vai pedir contas no dia do juízo. Então que tenhamos cuidado, sensibilidade e possamos seguir. E agora bem posicionados, bem esclarecidos a respeito da identidade cristã. Deus te deu uma identidade, preserve-a. Deus te deu uma família, preserve-a. Deus te deu privilégios, fundamentos, sustenta aquilo que Deus te deu, que é o mais importante. E não vamos trocar aquilo que vem de Deus por ideologias, fantasias que comprometem a própria estrutura social, psicológica do ser humano, que leve a um desajuste social, mas trabalhar por aquilo que de fato glorifica a Deus, aquilo que dá continuidade à civilização, à sociedade, à humanidade, à família tradicional judaico-cristã. Se alguém quiser fazer opções diferentes, que siga o seu rumo, quem somos nós, para querer tirar esse direito de alguém. Agora, ele saiba que diante da palavra de Deus não há aprovação. Essa é uma escolha da pessoa. Por isso que alguns escolhem não crer e rejeitar o cristianismo, por conta disso. Mas, para nós que somos cristãos, nós vamos estar... Eu peço desculpas, nós vamos estar fazendo essa defesa até o final. E vamos lutar por isso, ok? A pergunta para você é, e você vai ficar calada? Qual a sua identidade? Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, se Deus te deu o privilégio de chegar a algum lugar, a alguma posição, a algum espaço, não foi para ficar calada, não foi para ficar calado, foi para testificar da sua identidade. Você é uma voz. E Deus pode fazer coisas impossíveis por meio de você, se você crer, se você se entregar e deixar que Ele faça. Mas tem que fazer a sua parte, temos que fazer a nossa parte. Temos que nos posicionar
diante daquilo que é correto, daquilo que é certo, dentro da visão judaico-cristã. Se somos cristãos, vamos defender a visão cristã. Não temos por que seguir os padrões seculares. Não temos a obrigação de seguir padrões seculares. O cristianismo vai sobreviver em meio ao caos, em meio à turbulência. Vamos seguir em frente. Não é porque alguém está com uma proposta diferente que quer mudar o mundo a seu bel prazer, para que ninguém tenha o direito de dizer que é alguma coisa, para que ninguém possa dizer não, você que está dizendo que é, foi alguém que disse que você é, mas você não é. Não é porque alguém quer impor essa ideologia com suas propostas para desfragmentar aquilo que está estruturado que vai conseguir. Nós vamos erguer a bandeira e seguir em frente. Venha o que vier. Ok? Você está disposto? Então vamos em frente. Quero orar por você, por sua família nesse momento. Ok? Onde você estiver, ser grato a Deus por sua vida, para que o Evangelho prevaleça em nós, em nosso coração, em nossa mente. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou pastor, sou professor, né? E eu falo à luz disso, mas como cristão, eu tenho que comunicar as verdades de Deus e conversar com Deus. Então, vamos orar? Santo Deus, no nome de Jesus, te damos graças por esta noite, por esta oportunidade, pela vida dos teus filhos e filhas, por cada jovem que tem se unido na ONU e tem buscado a tua vontade, o teu querer, os teus propósitos. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles, a vida do pastor Mazinho, da missionária Suzy, de todos aqueles que lideram essa juventude, que compartilham do mesmo sentimento, da mesma visão, da mesma história e que estão sonhando com dias melhores. Que o Senhor esteja fortalecendo na sua identidade, no seu posicionamento, fundamentando o Senhor, para que eles creiam sempre nas verdades da tua palavra, Pai. Seja engrandecido na vida de todos e glorificado no santo nome de Jesus. É assim que eu te peço e te agradeço. Te peço também por esta pessoa que nos acompanhou, que não faz parte desta comunidade, Senhor, que o Senhor esteja tocando o seu coração, a sua mente, e que ela perceba que toda a nossa exposição aqui é por amor, é pela verdade, que não podemos negar nem abrir mão, por conta que alguém está construindo algum conhecimento diferente daquilo que conhecemos. Pai, muito obrigado por tudo, pela vida desta pessoa, que ela seja abençoada e a sua família, e que compreenda que a tua verdade e a tua vontade, ela é superior a tudo que os homens constroem. No santo nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Que tenha uma boa noite, muito especial. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigado pela tolerância. Muito obrigado por estarmos juntos. E fica aqui a minha gratidão a todos da Igreja Batista dos Bancários. Deus abençoe. Um forte abraço online para todos, em nome de Jesus. E se você quiser participar do meu canal, professor é Givanildo, com letra é Givanildo, é só você participar comigo, Givanildo, ok?